Sétima reunião ordinária de 22 de abril de 2026. Sétima reunião ordinária de 22 de abril de 2026. Boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores presentes e caros munícipes que nos acompanham em nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego do Bom Jesus, havendo quórum mínimo legal, declaro aberta a sétima reunião ordinária do ano de 2026. Peço um minuto de silêncio para que possamos fazer uma oração pessoal. Leitura e deliberação da ata da sexta reunião ordinária, realizada em 8 de abril de 2026. Boa noite. Boa noite, ilustres vereadores, senhores e senhoras, presentes e caros munícipes que nos acompanham em nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Ata da sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa do quadriênio 2025-2028. Aos 8 dias do mês de abril de 2026, às 19 horas, reuniram-se os vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos, Paulo César Francilino, no plenário da Casa Legislativa da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, sob a presidência da vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A senhora presidente deu início à sessão cumprimentando os nobres vereadores, os presentes e os munícipes que as acompanhavam pelas redes sociais, declarando: boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores, presentes e caros munícipes que nos acompanham em nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego do Bom Jesus, havendo o quórum mínimo legal, a senhora presidente declarou aberta a sexta reunião ordinária de 2026. Em seguida, foi solicitado 1 minuto de silêncio, para que todos pudessem fazer uma oração pessoal. Na sequência, foi solicitado ao assessor legislativo a leitura da ata da quinta reunião ordinária realizada em 23 de março de 2026 e colocada em discussão e votação, a mesma foi aprovada por todos os presentes. Seguindo os trâmites regimentais, passou-se então à ordem do dia, com a leitura, discussão e votação das seguintes indicações. Indicações 042, 043, 044, 045, 047, 048, todas do ano de 2026, colocadas em discussão e votação. As indicações foram aprovadas por todos. Na sequência, o presidente colocou para leitura os projetos de lei 018, de autoria do Executivo Municipal, e 019, de 2026, de autoria da vereadora Adair Aparecida de Moraes. Após leitura, os projetos foram encaminhados para as comissões. Nada mais havendo a tratar na pauta, a senhora presidente concedeu a palavra aos nobres vereadores no prazo regimental para suas considerações finais. Os vereadores que fizeram uso da palavra trataram de temas relevantes ao interesse público. Encerradas as manifestações, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, desejou uma boa noite aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais, e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. A ata está em discussão.
A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Leitura e deliberação da ata da segunda reunião extraordinária realizada em 13 de abril de 2026. Ata da segunda reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do quadriênio 2025-28. Aos 13 de abril de 2026, às 19 horas, reuniram-se os vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos, Paulo César Francilino, no plenário da Casa Legislativa sob a presidência da vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A senhora presidente deu início à sessão cumprimentando os nobres vereadores, os presentes e os munícipes que acompanhavam pelas redes sociais, declarando: boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores presentes e estimados munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego de Bom Jesus, havendo o quórum mínimo legal, a senhora presidente declarou aberta a segunda reunião extraordinária de 2026. Em seguida, foi solicitado um minuto de silêncio para oração pessoal dos presentes. Na sequência, o assessor jurídico fez a leitura do projeto de lei, projeto de lei 18, substitutivo número 01 de 2026, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. O projeto foi encaminhado à comissão. O vereador Emerson Martins, presidente da comissão, solicitou pela ordem e apresentou que fosse colocado em tramitação o parecer do projeto devido ao pedido de urgência do Executivo. A senhora presidente colocou a decisão em apreciação do plenário, ressaltando que este é soberano. Não havendo manifestação contrária, ficou aprovada a tramitação. Foi lido o parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. O projeto foi colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta, a senhora presidente concedeu a palavra aos novos vereadores, no tempo regimental, para exposições pessoais. Os vereadores que fizeram uso da palavra destacaram assuntos de interesse da comunidade e reafirmaram o compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos e com o acompanhamento das ações do Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, desejou uma boa noite aos presentes e aos que acompanhavam a sessão pelas redes sociais, e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Leitura dos ofícios recebidos pela Secretaria da Casa. Resposta ao requerimento número 2 de 2026. Resposta ao requerimento número 02. A ilustríssimas senhoras vereadoras Adair Aparecida de Moraes e Silva e Selma Cristina de Góes. Em atendimento ao requerimento número 02 de 2026, apresentamos de forma organizada os esclarecimentos referentes à aplicação dos recursos públicos nos exercícios de 2025 e 2026. No exercício de 2025, o total de despesas realizadas foi de R$ 850 mil, assim distribuído: R$ 507.045,08 provenientes de transferências federais, fonte 064. R$ 308 mil provenientes de transferências estaduais, R$ 34.954,92 referentes a recursos próprios. Destaca-se que os relatórios de empenhos pagos correspondentes aos valores acima descritos encontram-se anexados para análise e conferência. No exercício de 2026, até a presente data, foi executado o montante de R$ 219.441,79, oriundo de transferências federais, conforme documentação comprobatória igualmente anexada. No que se refere à execução dos serviços, informa-se que a empresa contratada foi a RDA Construções Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 27500-978-1000-79,
Todo o processo licitatório, bem como os demais documentos pertinentes à contratação e execução, encontram-se disponíveis para consulta pública no portal de transparência do município, por meio do endereço eletrônico www.corregodobomjesus.mg.gov.br/licitações. Por fim, reforçamos o compromisso dessa administração com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e o pleno atendimento das solicitações de informações, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Ricardo Pereira Finamor, auxiliar administrativo. Resposta ao requerimento 3 de 2026. Resposta ao requerimento número 3. Aos ilustríssimos senhores vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina Góes e Fernando Messias da Fonseca. Em atendimento ao requerimento número 3, apresentam-se os esclarecimentos técnicos pertinentes conforme discriminado a seguir. No que concerne aos pagamentos realizados em favor do Alto Posto Bom Jesus, encaminha-se em anexo a relação analítica dos pagamentos efetuados no exercício financeiro de 2026, bem como a relação dos respectivos empenhos vinculados ao referido exercício. Informa-se, para fins de controle e transparência, que não existem obrigações financeiras classificadas como restos a pagar oriundas do exercício de 2025, tampouco pendências financeiras em aberto até a presente data, evidenciando a regularidade da execução orçamentária e financeira. Em relação à Casa de Material de Construção do Galinho, segue igualmente anexada a relação detalhada dos pagamentos realizados, bem como dos empenhos emitidos. Esclarece-se que os valores atualmente empenhados correspondem às obrigações ainda não liquidadas, enquanto os valores já quitados encontram-se devidamente registrados como pago. Verifica-se, portanto, a compatibilidade entre os empenhos emitidos e a execução financeira correspondente, demonstrando a adequada observância das fases da despesa pública, empenho, liquidação e pagamento. No que se refere à identificação do veículo GM Spin de cor azul, informa-se que o processo de caracterização institucional encontra-se em fase final de implementação. Ressalta-se que está em andamento a confecção dos adesivos vinculados à nova identidade visual oficial do município. Tal medida foi adotada com vistas à economicidade e eficiência administrativa, evitando-se a aplicação de identidade visual anterior seguida de substituição, o que acarreteia retrabalho e dispêndio desnecessário dos recursos públicos. Dessa forma, evidencia que os procedimentos administrativos e financeiros estão sendo conduzidos em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e transparência que regem a administração pública. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Resposta ao requerimento 4 de 2026. Resposta ao requerimento número 4. Aos ilustríssimos senhores vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina Góes e Fernando Messias da Fonseca. Em atenção ao requerimento número 04, apresentamos as seguintes informações. 1. Centro de Informações Turísticas, sigla CIT. Informa-se que encontra-se em andamento, no âmbito do Poder Executivo Municipal, projeto técnico voltado à reestruturação e adequação do Centro de Informações Turísticas, com o objetivo de atender às diretrizes do setor patrimonial e às demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O referido projeto contempla intervenções de reforma e adequação do espaço físico, visando melhoria das condições de atendimento ao público, acessibilidade e compatibilização com as necessidades operacionais da administração pública, especialmente no que se refere à recepção de visitantes e à promoção de atividades turísticas e culturais do município. Ressalta-se que o laudo técnico necessário para embasar as intervenções encontra-se em fase de elaboração, sendo desenvolvido em conjunto com a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável pelo projeto, devidamente contratado pela municipalidade, para a prestação de serviços técnicos especializados, não havendo, no momento, processo licitatório específico em vigência para este objeto, uma vez que os serviços estão sendo executados dentro do escopo contratual do profissional já vinculado ao município. 2. Parquinho Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa. Quanto à
implantação do parquinho na Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligori Rosa, informa-se que a execução da referida obra está prevista para o exercício de 2026. A implementação do projeto encontra-se condicionada à conclusão de todos os trâmites administrativos e legais necessários, incluindo as etapas de planejamento, adequação técnica e liberação do espaço destinado à instalação do equipamento. Destaca-se que a área prevista para a implantação do parquinho encontra-se em processo de avaliação e organização para a desocupação, a fim de viabilizar a execução da obra dentro dos padrões de segurança, acessibilidade e adequação pedagógica exigidos para ambientes escolares. 3. Piscina municipal. Em relação à piscina municipal, informa-se que está em curso estudo técnico de viabilidade quanto à sua utilização futura, considerando as condições estruturais atuais do equipamento. O referido estudo contempla, inclusive, a possibilidade de interdição ou embargo do espaço, tendo em vista a identificação recorrente de questões relacionadas à segurança estrutural e operacional, as quais demandam análise criteriosa por parte da equipe técnica competente. O objetivo da avaliação é garantir a integridade dos usuários e a conformidade dos equipamentos com as normas de segurança vigentes, podendo resultar em intervenções corretivas, reforma ou eventual descontinuidade de uso, conforme conclusão do laudo técnico. Resposta ao requerimento número 5 de 2026. Resposta ao requerimento número 5. A ilustríssima senhora vereadora Adair Aparecida de Moraes e Silva. Em atenção ao requerimento número 05, apresentamos as seguintes informações. Relação nominal completa e atualizada de todas as ruas, vias e logradouros do município que se encontram sem denominação oficial. Atualmente, verifica-se que o loteamento Porto Seguro encontra-se em fase de finalização, sendo este o único caso identificado com vias ainda sem denominação oficial. 2. Indicação detalhada da localização de cada via. Segue anexo, juntamente com a presente resposta, o croco de localização contendo a identificação detalhada das referidas vias. 3. Encaminhamento de mapa atualizado do município com tais vias. Informamos que o mapa atualizado, com a devida identificação das vias mencionadas, segue anexo por meio de croco de localização. 4. Informação acerca da exigência de eventual processo administrativo em andamento visando a regularização dessas denominações. Informamos que estão em andamento tratativas para a regularização final do loteamento, junto ao loteador e ao administrador responsável. Após a conclusão deste processo, será realizada a devida denominação oficial das ruas. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Resposta ao requerimento número 9 de 2026. Resposta ao requerimento número 09. A ilustríssima senhora vereadora Adair Aparecida de Moraes e Silva. Em atenção ao requerimento número 09, apresentado por Vossa Excelência, por meio do qual se solicita informações acerca de eventual contratação ou realização de pagamentos relacionados à empresa J. Almeida Terraplanagem Limitada, cumpre a administração municipal prestar os devidos esclarecimentos. Após a realização de levantamento junto aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Córrego do Bom Jesus, especialmente junto aos departamentos responsáveis pelos registros de contratos administrativos, processos licitatórios, empenhos, liquidações e pagamentos, verificou-se que não constam nos sistemas administrativos do município qualquer registro de contratação formal, instrumento contratual vigente ou encerrado, tampouco emissão de ordem de fornecimento, nota de empenho, liquidação ou pagamento em favor da empresa J. Almeida Terraplanagem Limitada. Da mesma forma, não foram identificados nos arquivos administrativos e nos registros oficiais mantidos pela municipalidade processos licitatórios, dispensas ou inexigibilidades de licitação que tenham resultado em contratação da referida empresa para a execução de serviços, fornecimento de bens ou qualquer outro tipo de prestação vinculada à administração pública municipal. Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal de Córrego do Bom Jesus adota rigorosos procedimentos administrativos e legais no que se refere a contratações públicas, observando estritamente os princípios que regem a administração pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal.
Nesse contexto, toda e qualquer contratação realizada pelo município ocorre mediante a formalização de processos administrativos devidamente instruídos, nos quais são registrados todos os atos necessários à contratação pública, incluindo planejamento da demanda, procedimento licitatório ou hipótese legal de contratação direta, emissão de empenho, formalização de contrato ou instrumento equivalente, execução do objeto e posterior liquidação e pagamento das despesas. Além disso, tais procedimentos são submetidos a controles internos e externos, com registro nos sistemas oficiais da administração financeira e contábil do município, bem como a devida publicidade nos meios institucionais e nos portais de transparência, garantindo rastreabilidade, fiscalização e acompanhamento por parte dos órgãos de controle e da sociedade. Dessa forma, considerando as verificações realizadas nos sistemas administrativos e nos registros oficiais da Prefeitura, não foi identificado qualquer vínculo contratual ou financeiro entre o município e a empresa mencionada no requerimento, inexistindo registros de contratos, ordens de serviços, notas fiscais emitidas, medições de serviços ou pagamentos realizados pela municipalidade em favor da referida empresa. Cumpre ainda destacar que a administração municipal atua com o elevado grau de responsabilidade na gestão dos recursos públicos, especialmente no que se refere às contratações administrativas e à execução das despesas públicas, observando rigorosamente as normas legais aplicáveis, os princípios da administração pública e os mecanismos de controle e transparência que regem a gestão pública. Nesse sentido, reafirma-se o compromisso da Prefeitura Municipal de Córrego do Bom Jesus com a correta aplicação dos recursos públicos, com a regularidade dos processos de contratação e com a plena transparência dos atos administrativos, colocando-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Resposta ao requerimento número 10 de 2026. Resposta ao requerimento número 10. A ilustríssima senhora vereadora Adair Aparecida de Moraes e Silva. Em atenção ao requerimento número 10, apresentado pela excelentíssima senhora vereadora Adair de Moraes e Silva, por meio do qual são solicitadas informações acerca das emendas parlamentares federais e estaduais recebidas pelo município, a administração municipal de Córrego do Bom Jesus vem respeitosamente prestar os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, informamos que foram encaminhados em anexo à presente resposta os extratos detalhados referentes às emendas parlamentares federais recebidas pelo município nos exercícios de 2025 e 2026, contendo as informações pertinentes quanto à origem dos recursos, valores transferidos e demais dados vinculados às respectivas transferências. Ressalta-se que, dentre as transferências federais mencionadas, uma das verbas se encontra-se atualmente em fase de análise junto ao órgão regulador ministerial competente, procedimento este que integra o fluxo administrativo e técnico de acompanhamento das transferências voluntárias e especiais provenientes da União, garantindo a correta aplicação dos recursos e a conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos federais responsáveis. No que se refere às emendas parlamentares estaduais recebidas pelo município nos anos de 2025 e 2026, esclarecemos que também foram encaminhados juntamente com esta resposta os respectivos extratos contendo as informações completas, incluindo os valores das transferências, os parlamentares estaduais responsáveis pelas indicações das emendas e os programas ou finalidades aos quais os recursos foram destinados. Importa destacar que todas as informações referentes às emendas parlamentares federais e estaduais encontram-se devidamente registradas no sistema administrativo da municipalidade, bem como vinculadas às respectivas fontes de recursos orçamentários, observando-se rigorosamente os princípios da legalidade, transparência e controle da gestão pública. Cumpre ainda salientar que os recursos provenientes das emendas parlamentares foram aplicados estritamente de acordo com as finalidades para as quais foram destinados, respeitando as diretrizes estabelecidas pelos órgãos concedentes e as normas que regem a execução das despesas públicas. Em muitos casos, tais recursos são destinados a investimentos públicos, podendo ser executados por meio de procedimentos administrativos regulares, incluindo contratações realizadas na modalidade de empreitada por preço global. Quando aplicável, sempre observando as exigências legais e os procedimentos de contratação pública.
Adicionalmente, informamos que todos os registros referentes à execução dessas verbas encontram-se devidamente cadastrados e vinculados no sistema de transparência do município, podendo ser consultados publicamente por qualquer cidadão ou órgão de controle por meio do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Córrego do Bom Jesus. Para facilitar a consulta e rastreabilidade das despesas relacionadas a tais recursos, orienta-se que o acesso seja realizado por meio do seguinte endereço eletrônico institucional: https://portal.sgpcloud.net:9142/transparência/. No referido portal, o interessado poderá acessar o item Despesa e realizar a filtragem por fonte de recurso, especialmente utilizando os seguintes códigos: fonte 706, transferências da União; fonte 710, transferência especial do Estado. Por meio da utilização dessas fontes de recurso, no sistema de consulta é possível identificar e filtrar todos os empenhos gerados vinculados às respectivas transferências, permitindo a visualização detalhada dos gastos, beneficiários, objetos das despesas e demais informações correlacionadas à execução dos recursos recebidos. Por fim, reiteramos que os extratos contendo as informações detalhadas das emendas parlamentares federais e estaduais encontram-se devidamente anexados à presente resposta, de forma a assegurar plena transparência e facilitar a análise por parte do Poder Legislativo. A administração municipal do Córrego do Bom Jesus permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, reafirmando seu compromisso com a correta gestão dos recursos públicos, com a transparência administrativa e com o fortalecimento da relação institucional entre os poderes executivo e legislativo. Leitura e tramitação das indicações. Indicação número 49 de 2026. Indicação número 49 de 2026. Assunto: adequação e implantação de redutores de velocidade na Avenida Vereador Benedito Rodrigues. Indico à consideração do Poder Executivo a necessidade de adequação e implantação de redutores de velocidade na Avenida Vereador Benedito Rodrigues. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo promover maior segurança aos pedestres e motoristas que utilizam a referida via, considerando o fluxo intenso de veículos e o risco de acidentes ocasionados pelo excesso de velocidade. A instalação e adequação de redutores de velocidade contribuirão para a organização do trânsito, prevenção de acidentes e melhoria da trafegabilidade, atendendo às demandas da população local. Diante do exposto, solicita-se que o Poder Executivo avalie a viabilidade técnica para a execução das melhorias propostas, considerando sua importância para a segurança e bem-estar da população. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação número 50 de 2026. Indicação número 50 de 2026. O vereador Abaixar, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: instalação de ponto de ônibus no bairro Anhumas, nas proximidades da Igreja Congregação Cristã. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo atender à demanda dos moradores da localidade, especialmente dos alunos que aguardam a condução escolar diariamente no referido ponto. Atualmente, os estudantes estão expostos às condições climáticas como sol e chuva, além da falta de um local adequado e seguro para a espera, o que gera desconforto e riscos à integridade física. A instalação de um ponto de ônibus proporcionará mais segurança, comodidade e organização, garantindo melhores condições para os alunos e demais usuários do transporte. Diante do exposto, solicita-se que o Poder Executivo avalie a viabilidade técnica para a implantação do referido ponto, considerando sua importância para a comunidade local. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada.
Indicação número 52 de 2026. Indicação número 52 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do rendimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: manutenção e cascalhamento de estrada rural, que liga o bairro Serrinha São Benedito ao bairro Quilombo, no município de Córrego do Bom Jesus. Justificativa: a presente indicação tem por finalidade atender às demandas dos moradores e usuários da referida via, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para o tráfego no local. A execução dos serviços de manutenção e cascalhamento contribuirá significativamente para melhorar as condições de circulação, proporcionando mais segurança aos motoristas, produtores rurais e demais usuários, além de favorecer o escoamento da produção e o acesso a serviços essenciais. A melhoria da estrada também garantirá maior conforto no deslocamento diário e melhores condições de mobilidade para a população da região. Diante do exposto, solicita-se que o Poder Executivo avalie a viabilidade técnica para a realização dos serviços, considerando sua importância para a comunidade local. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências. Passa a palavra ao vereador autor da indicação, Fernando Messias. Boa noite a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Atendendo lá o pedido dos moradores e também dos moradores que moram nessa estrada, a necessidade de manutenção, que também é uma via importante de acesso do bairro à cidade aqui. O bairro Serrinha São Benedito, acesso aqui à cidade pelo bairro do Quilombo. Então, essa estrada está bem precária lá, com buracos, está precisando de manutenção e cascalhamento. E conto com o apoio dos nobres vereadores. E também uma fala antes aqui da indicação do vereador, aí colocou lá o ponto de ônibus bairro Anhumas, ali perto da congregação, ali está precisando mesmo. Ano passado eu já coloquei essa indicação, colocar um ponto de ônibus ali. Tem bastante criança que espera ali, fica na chuva, no sol, ali em frente, ali o campo ali do Joaquim, ali, no bairro Anhumas, também precisa desse ponto de ônibus lá. Tá? E conto com o apoio aqui dos nobres colegas pela aprovação da indicação. Passo a palavra ao vereador João Batista. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores e vereadoras, e os munícipes que estão nos assistindo pelas redes sociais. No ano passado, eu apresentei uma indicação para fazer o mesmo trabalho que está sendo feito, está solicitando para essa indicação. É importante que, são duas indicações, eu acredito que a do nobre colega Fernando deve reforçar a minha que eu já fiz no ano passado. Muito obrigado. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 53 de 2026. Indicação número 53 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: limpeza e manutenção dos pontos de ônibus e no trajeto do Vargem da Penha ao bairro Bocaína. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo atender às solicitações dos moradores da região, especialmente dos estudantes que utilizam diariamente o transporte escolar. Atualmente, diversos pontos de ônibus ao longo desse trajeto encontram-se com vegetação alta em seu entorno, o que demanda a realização de serviços de limpeza e roçagem. Essa situação pode comprometer a segurança dos usuários, dificultar o acesso aos locais de embarque e reduzir a visibilidade, além de favorecer a presença de animais peçonhentos. A manutenção adequada desses espaços contribuirá para oferecer mais segurança, conforto e melhores condições de uso, principalmente para crianças e jovens que aguardem o transporte escolar. Diante do exposto, solicita-se que o Poder Executivo avalie a viabilidade técnica para a realização dos serviços, considerando sua importância para a comunidade. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências. Passa a palavra ao vereador autor da indicação, Fernando. Mais uma vez, novamente, boa noite a todos. Essa indicação foi a pedido lá dos moradores ali que moram, indo ali para o bairro da Bocaina.
Saindo do córrego até o bairro da Bocaina, tem 5 pontos de ônibus. O primeiro está ok, está bem cuidado, limpo, mas aí tem 4 pontos de ônibus até o bairro da Bocaina, onde os pais reclamam que os filhos ficam esperando, protegendo da chuva e do sol ali na beira da estrada, o carro escolar. Está cheio de mato em torno, em volta, então estou pedindo para o Poder Executivo fazer a limpeza, a capina em volta dos pontos de ônibus, para dar mais segurança e conforto para as crianças que esperam ali o ônibus escolar. E conto com o apoio dos nobres vereadores pela aprovação. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Leitura dos projetos de lei, leis protocolados. Projeto de lei número 20 de 2026. Projeto de lei número 20, 14 de abril de 2026. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Córrego do Bom Jesus para o exercício de 2027 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, submeto à apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Córrego do Bom Jesus para o exercício de 2027 e dá outras providências. A apresentação do presente projeto de lei atende ainda ao previsto no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, e o que determina a Lei Federal 10.257, de 2021, e suas alterações, e os planejamentos estratégicos decenais já aprovados. Neste contexto, a LDO compreende as metas e prioridades da administração objetiva, fundamentalmente, estabelecer as diretrizes da administração pública municipal e orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo também sobre a forma de condução da dívida pública. As alterações na legislação tributária, a atribuição para tratar de outras matérias com destaque para o estabelecimento de metas fiscais, fixação de critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, avaliação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos, da margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada e dos riscos fiscais, entre outros importantes temas de relevância orçamentária e financeira. A gestão das finanças públicas municipais, a partir da Emenda Constitucional 109 de 2021, deverá garantir a sustentabilidade da dívida pública, recomendando a compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida e, se for o caso, propor medidas de ajustes, suspensões e vedações, inclusive com um planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida, conforme colaciona as novas premissas do artigo 163 da Constituição Federal. O anexo de metas e prioridades, excepcionalmente, será encaminhado à Câmara Municipal, como parte integrante do Plano Plurianual, 2026 a 2029, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal. Em relação ao disposto no artigo 9 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e suas alterações que trata da limitação de empenho e movimentação financeira como resultado de avaliação bimestral do cumprimento das metas fiscais, o parágrafo 2º do artigo 25 do presente projeto de lei dispõe que, no caso de ser necessária a referida limitação, ela se dará de forma a produzir um menor impacto nas ações de caráter educacional, nas ações e serviços públicos de saúde e nas políticas públicas de assistência social, bem como na compatibilização dos recursos vinculados e na busca da preservação do patrimônio público. Com relação ao anexo 1, metas fiscais, apresentam-se as previsões de receitas e despesas,
resultado nominal e resultado primário, além do montante da dívida pública para 3 anos, ou seja, para o exercício de 2027 e os 2 seguintes. As metas fiscais ainda considerarão as avaliações do que fora planejado relativas ao ano anterior, o comparativo com as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores, o demonstrativo da evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos e o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Trata-se, portanto, de um instrumento protagonista de planejamento de viés tático para a realização de receitas e o controle das despesas públicas, com o objetivo de alcançar e manter o equilíbrio fiscal, traçando caminhos execuíveis para atingir os objetivos, diretrizes e metas estabelecidas no plano plurianual do município. Vê-se que a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos é condição indispensável ao exercício das atividades pelo município, demonstrando dessa forma a importância do planejamento integrado para que o ente cumpra suas obrigações legais, atendendo de forma satisfatória às necessidades da população, ainda mais em um contexto ainda pandêmico. Nesta linha, tem-se o anexo 2, Riscos Fiscais, introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo principal de prever os riscos capazes de afetar as contas públicas, bem como as providências a serem tomadas caso tais riscos se realizem, tratando-se de um relevante instrumento de transparência governamental e de boas práticas de governança pública. Considerando um passivo contingente composto por demandas judiciais, sobretudo requisições de pequeno valor, RPV, e passivos trabalhistas, e a fim de alcançar o melhor equilíbrio fiscal no caso de execução das demandas previstas, o município prevê a reestimativa da receita, ou mesmo a reprogramação das despesas orçamentárias, bem como a utilização da própria reserva de contingência ou do contingenciamento de recursos orçamentários, lembrando que a programação financeira deve ser mensal e sempre contextualizar os fatores sazonais. Estruturalmente, além dos anexos supramencionados, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027 está assim distribuído. Capítulo 1, das disposições preliminares, artigo 1º. Capítulo 2, das metas e prioridades da administração pública municipal, artigo 2º ao 3º. Capítulo 3, da estrutura e organização dos orçamentos, artigos 4º ao 9º. Capítulo 4, das diretrizes da elaboração para a elaboração e a execução do orçamento do município e suas alterações, artigos 10 ao 27. Capítulo 5, das disposições relativas à dívida pública do município, artigos 28 e 29. Capítulo 6, das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, artigo 30. Capítulo 7, das disposições sobre alterações na legislação tributária e sua adequação orçamentária, artigos 31 e 32, e capítulo 8, das disposições gerais, artigo 33 ao 42. Estas são as razões pelas quais submeto à consideração de Vossa Excelência o projeto de lei em questão. Encaminho o projeto à comissão. Projeto de lei número 21 de 2026. Projeto de lei 21 de 2026. Da denominação de rua Maria Aparecida Frois, a logradouro público do município e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo prestar uma justa e merecida homenagem à senhora Maria Aparecida Frois, carinhosamente conhecida como Dona Bequinha, figura marcante e muito querida em nosso município. A denominação da via pública localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida representa uma forma de eternizar o nome de uma cidadã que dedicou sua vida à família e à comunidade, deixando um legado de simplicidade, fé e solidariedade. Maria Aparecida Frois nasceu em 30 de maio de 1942,
no bairro Vargem dos Lopes, hoje denominado bairro Nossa Senhora Aparecida, onde residiu durante toda a sua vida. Filha de Benedito Avelino Frois e Juliana Maria de Jesus, cresceu em uma família humilde e trabalhadora, sendo a única mulher entre 8 irmãos: José Avelino Frois, Arlindo Frois, Leôncio Frois, Benedito Frois, Zezinho Frois, Lupércio Frois e Milton Frois. Desde muito jovem, iniciou sua jornada de trabalho na roça, atuando nas plantações de feijão, milho e arroz, contribuindo com o sustento da família. Além das atividades no campo, também auxiliava sua mãe nos afazeres domésticos, demonstrando desde cedo responsabilidade e dedicação. Pessoa simples, de grande coração e profunda fé cristã, Dona Bequinha sempre foi reconhecida por sua bondade e disposição em ajudar o próximo, especialmente nos momentos de maior necessidade, sendo muito estimada por toda a comunidade. Sua trajetória de vida foi marcada por desafios e dificuldades, enfrentados com coragem e determinação, jamais se deixando abater. Lutou incansavelmente para criar seus filhos Zilda Frois, Ismael dos Santos e José Menino Barbosa, transmitindo-lhes valores de honestidade e perseverança. Faleceu em 28 de janeiro de 2023, deixando um legado de amor, além de filhos, netos e bisnetos que perpetuam sua memória. A escolha de seu nome para denominar o logradouro público não se fundamenta em títulos ou cargos, mas na grandeza de sua história de vida, na força de sua simplicidade e no exemplo da humanidade que deixou para todos nós. Diante disso, em homenagem, se mostra plenamente justa e adequada, perpetuando a memória de Dona Bequinha no seio da comunidade que tanto amou. Encaminhe o projeto à comissão. Leitura dos projetos de lei para tramitação. Altera a Lei 1577 de 2025. Projeto de Lei número 17, de 11 de março de 2026, que altera a Lei Municipal número 1577 de 2025 e dá outras providências. O projeto de lei em epígrafe foi distribuído à comissão... Um adendo, gente. É um parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Retomando, o projeto de lei em epígrafe foi distribuído à Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças, para manifestar acerca da constitucionalidade, legalidade e conformidade regimental da matéria. A proposição visa alterar dispositivos da Lei Municipal número 1577 de 2025, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, redefinindo sua composição com a inclusão de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil, bem como estabelecendo que seus membros exercerão mandato de forma não remunerada. Ademais, promove ajustes na estrutura organizacional do referido Conselho, com vistas ao fortalecimento da governança e da participação social na política municipal de turismo. A iniciativa do presente projeto de lei é correta, por se tratar de matéria de competência do Poder Executivo, uma vez que envolve a organização administrativa e o funcionamento de órgão integrante da estrutura administrativa municipal. A matéria tratada no presente projeto insere-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica e artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que autorizam um ente municipal a legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente no que se refere à organização administrativa e à formulação de políticas públicas setoriais. Observa-se ainda que a proposta respeita o princípio da separação dos poderes ao adequar a composição do Conselho Municipal de Turismo, afastando eventual interferência indevida entre as funções típicas do Legislativo e do Executivo, conforme destacado na justificativa do projeto. No que tange à juridicidade e à conformidade regimental, não se vislumbra qualquer óbice à tramitação da matéria, estando o projeto em consonância com as disposições do regimento interno dessa Casa Legislativa. Quanto à técnica legislativa, verifica-se que a proposição atende às exigências
estabelecidas pela Lei Complementar Federal número 95 de 1998, apresentando redação clara, objetiva e adequada. Sob o aspecto lógico e gramatical, o projeto encontra-se devidamente estruturado, não apresentando vícios que comprometam sua compreensão ou aplicação. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais e regimentais terem sido respeitados, a Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças opina pela submissão do projeto de lei número 17 de 2026 ao soberano plenário, diante de sua constitucionalidade e legalidade. É o parecer. O projeto está em discussão. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado. Parecer do projeto de lei número 19 de 2026. Dispõe sobre a melhoria da acessibilidade e transparência do portal da transparência do município e da outras providências. Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Projeto de lei número 19, de 8 de abril de 2026, que dispõe sobre a melhoria da acessibilidade e transparência do portal da transparência do município e da outras providências. O projeto de lei em epígrafe foi distribuído à Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças para manifestar acerca da constitucionalidade e da legalidade da matéria. A proposição visa estabelecer requisitos mínimos para o funcionamento do portal da transparência, incluindo linguagem simples, acessibilidade para pessoas com deficiência, atualização periódica das informações, disponibilização dos dados abertos, organização temática e adaptação para dispositivos móveis. Além da disponibilização de informações detalhadas acerca da execução orçamentária, contratos, licitações, folha de pagamento, obras públicas e demais dados relevantes, bem como a criação de canais de atendimento e ações educativas voltadas à população. A iniciativa do presente projeto de lei é correta, conforme prescreve a lei orgânica do município. A matéria tratada no presente projeto insere-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 10 da lei orgânica e artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que autorizam ao ente municipal a legislar sobre assuntos de interesse local. O portal da transparência é ferramenta obrigatória para a administração pública, garantindo o acesso público a informações sobre a gestão da administração pública, nos termos da Lei Complementar número 131 de 2009, da Lei Federal número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, cumprindo assim os princípios da publicidade, eficiência e transparência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Quanto à juridicidade, não há óbice. E concernente à técnica legislativa, entendemos que foram atendidas as exigências impostas pela Lei Complementar Federal número 95 de 2013. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças opina pela submissão do projeto de lei número 19 ao soberano plenário, diante de sua legalidade e constitucionalidade. É o parecer. Assinam os projetos o vereador Emerson Lourenço Martins, o vereador João Batista Barbosa e a vereadora Selma Cristina de Góes. O projeto está em discussão. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado. Passa a palavra aos nobres vereadores para que façam suas considerações finais pelo tempo regimental máximo de 5 minutos. Vereadora Adaíra Aparecida. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres colegas vereadores e todos que nos assistem pelas redes sociais.
Primeiramente, eu agradeço a Deus por mais um dia cumprindo a missão nesta sessão plenária. E o primeiro momento meu, eu gostaria de agradecer ao senhor chefe do Executivo, que respondeu os meus requerimentos. Isso aí é uma maneira da gente poder oferecer com segurança os conhecimentos, como que foi realizado todas as obras, como foi realizado, onde estão as emendas, porque tudo isso é o povo que pede. Eu estou aqui para representar o povo. E tudo que eu falo pode ter certeza, que são pessoas que me questionam, perguntam, e eu, na maioria das vezes, não tenho conhecimento, então eu tenho que fazer o requerimento para que eu possa dar as respostas e comprovar a veracidade da minha resposta. Eu também gostaria, neste momento, então eu agradeço muito a atenção de ter respondido esses requerimentos, que são muito benéficos. Também eu gostaria de solicitar do chefe do Executivo, que hoje eu não fiz indicação, mas eu estou solicitando aqui. Em relação ao bairro Vargem da Penha, tem um trecho que está com um desnível muito grande, uma grande lacuna, e onde os moradores estão solicitando a atenção do Executivo para que possa acertar essa estrada que está totalmente precária. Também o bairro Quilombo. Hoje também tive uma reclamação que está abandonado, necessitando de limpeza, inclusive de bueiro. Inclusive, ontem, teve uma moradora do bairro Quilombo que fez a limpeza do bueiro. Ela veio trazer a foto para mim e, inclusive, falou que eu poderia até citar o nome, mas eu não vou citar o nome. O Executivo vai lá no bairro e ele procura saber. Também gostaria de um fato muito polêmico, que já foi tratado por mim aqui, nesse plenário mesmo, numa reunião, sobre o poliesportivo. Hoje eu estive no poliesportivo, solicitaram a minha presença, eu fui e fiquei totalmente encabulada de ver a sujeira novamente. Então, eu acho que isso é uma coisa desnecessária e poderia solucionar colocando um funcionário lá direto todo dia. Esse funcionário poderia entrar de manhãzinha e limpar o poliesportivo, como era feito. Então, eu solicito do senhor Executivo que olhe com muita atenção para esses pedidos. No mais, eu agradeço a todos e os que nos assistem e que Deus abençoe a todos nós. Passa a palavra à vereadora Selma Cristina. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aos novos colegas vereadores, funcionários dessa casa, aos presentes. Gostaria de agradecer a Deus por mais um dia. Estamos aqui, apresentando os nossos trabalhos. Agradeço ao senhor Executivo pela resposta dos requerimentos que hoje recebemos. Porém, eu achei um requerimento que nós estamos esperando aí muito tempo, um pouco vago, porque no bairro Vargem Nossa Senhora Aparecida, onde o asfalto foi feito, o que a população gostaria mesmo de saber é quais que foram os quesitos, os critérios usados, para as escolhas dos imóveis que foram beneficiados com o asfalto, na entrada particular. E isso não veio escrito para nós aqui, de certo que ele não pode mandar, ou deve ser uma norma da forma escrita, mas eu ainda vou procurar saber direitinho como que foi feito essas escolhas, ou se foi escolhido a dedo mesmo para quem quis fazer, pode ser isso também, mas, enfim, agradeço por ter respondido aí aos requerimentos que a gente solicitou. A população quer saber, sim, eles me cobram muito, com razão, que algumas pessoas foram beneficiadas e outras não, então a gente precisa saber e esclarecer a população. Agradeço também ao Executivo aí que arrumou, deu início para dar uma arrumada lá na Serra, os nobres vereadores aí solicitou há um tempo, eu também venho falado, daí ontem eu tive a oportunidade de passar lá,
Não terminou, mas tenho certeza que eles vão terminar, né? Porque eles começaram a mexer, de certo que agora vai terminar. Então, agradeço aí, foi muito bom mexer lá antes que acontecesse alguma tragédia. E a respeito de uma indicação que foi feita hoje das lombadas na Avenida Vereador Benedito Rodrigues, a gente precisa mesmo pedir, né, por favor, ao Executivo, que isso daí é uma medida que já deveria ter feito. Não vamos esperar morrer gente, não vamos esperar morrer mais cachorro, não vamos esperar acontecer mais acidente. Até agora aconteceram 3, 4 acidentes ali, que, graças a Deus, não foram fatais, né? Então, não vamos esperar acontecer para fazer, não. Vamos tomar providência de fazer, pintar as lombadas, as benditas lombadas que nós vamos pintar. O Executivo, se Deus quiser, vai pintar, né, para nós, e fazer essas que precisam ser feitas. Porque, às vezes, sabe, às vezes ele até pode fazer as novas e já pintar tudo junto, né, se Deus quiser. No mais, boa noite, né, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos. Passo a palavra ao vereador Fernando Messias. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje foi votada a indicação de minha autoria aqui, manutenção na estrada de acesso ao bairro da Serrinha, São Benedito, pelo bairro Quilombo. Uma estrada aí, de acesso aqui à cidade, também usada pelos moradores lá do bairro da Serrinha. Também solicita ao Poder Executivo a manutenção das estradas do bairro Anhumas, da Vargem do Paiol e Bom Sucesso também, que necessita de estrada. O povo da zona rural precisa de estrada boa para andar e trafegar. E também fiz aqui uma indicação de limpeza e capina e manutenção nos pontos de ônibus do trecho Vargem da Penha ao bairro Bocaina. Tem 4 pontos de ônibus ali, está cheio de mato em volta, a pedido ali dos moradores que têm filho, que fica esperando as crianças ali, as crianças ficam esperando o ônibus escolar num ponto ali, então precisa estar limpo ali em torno do ponto de ônibus. É perigoso animais peçonhentos e trazer mais segurança e comodidade ali para os usuários ali do ponto de ônibus. Também aqui atendendo um pedido da moradora lá do bairro Pedra Chata. Semana passada também coloquei uma indicação, protocolei uma indicação via WhatsApp, construção e colocação de ponto de ônibus no bairro Pedra Chata, em frente ao antigo grupo escolar. Pedido ali dos moradores, que também tem criança que fica esperando o ônibus ali, e proteger do sol e da chuva ali. Aí, essa indicação não foi lida, porque me informaram hoje que já havia um vereador que já tinha feito essa indicação. E também eu estou reforçando o pedido desse ponto de ônibus lá na Pedra Chata, em frente ao antigo grupo ali. E obrigado a todos e boa noite. Passa a palavra ao vereador João Batista. Obrigado, senhor presidente. Ontem o Brasil comemorou o dia do nosso herói nacional Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi o principal mártir da Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência do Brasil em relação a Portugal no século XVIII. A revolta dos mineiros foi por causa da usurpação das riquezas do Brasil, pedras preciosas, ouro e outros minérios sendo roubados de nossa terra. Na história mundial, sempre houve traidores. No tempo de Jesus foi Judas Iscariotes e na Inconfidência Mineira foi Joaquim Silvério dos Reis. Nos dias atuais, também tem os traidores da pátria em nosso país, tem um monte deles. Já venderam campos e refinarias de petróleo, estatais estratégicas, agora querem entregar a nossa Amazônia e as terras raras para os americanos. E, para finalizar, senhor presidente, quero deixar meus agradecimentos ao senhor prefeito João Gabriel, ao senhor secretário de Obras Caio Marcondes e todas as equipes da Secretaria de Obras
que participaram da construção da escada no bairro Cantinho da Roça. Ainda falta instalar os corrimões, a limpeza, a iluminação no local, mas acredito que, aos poucos, a Prefeitura estará executando esse serviço. No mais, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Josué Roberto. Uma boa noite a todos, nobres colegas vereadores, quem assiste a gente pelas redes sociais. Eu queria fazer um agradecimento diferente aqui hoje, pela equipe que ajudou a salvar o meu sobrinho. Começando por quem achou ele, a Tatiana Nunes, que achou, a equipe do SAMU que veio e socorreu. Depois vamos ver no Selma, que é nossa companheira de trabalho, a doutora que cuidou dele em Cambuí, que eu não sei o nome dela certo, a equipe de enfermagem que tomou conta dele 24 horas, o SAMU de novo, que levou para Pouso Alegre, assessor do Rafael Simões, que ajudou muito no apoio para transferir ele, para levar para a UTI de Pouso Alegre. E hoje, graças a Deus, ele está na casa do pai dele de novo. E Deus abençoe a todos, quem ajudou, quem empenhou no salvamento da vida do meu sobrinho. E no mais, muito obrigado e boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Michel João. Boa noite a todos, nobres colegas, público aqui presente e que nos assiste nas nossas redes sociais. Quero parabenizar nosso prefeito pelo recurso de 1 milhão assinado em Poços de Caldas junto ao governador. E também pelo ganho de causa junto ao Ministério Público, também no valor de 1 milhão de uma herança da gestão passada que a gente ia ter que pagar. Isso mostra o compromisso do Executivo com o dinheiro público. Esse dinheiro que a gente ia ter que pagar 1 milhão da outra gestão, com certeza a gente vai colocar na nossa cidade, e vai virar calçamento, vai virar iluminação, um recurso que vai ser usado para melhorias para a nossa cidade. Também eu fiz hoje uma indicação de um ponto de ônibus ali na Congregação Cristã no Brasil. Também já falei com o executivo, ele falou para mim que vai, porque ele tem um compromisso com as nossas crianças. E lá, se não me engano, tem 8 a 10 crianças que pegam ônibus lá. E devagarzinho, a gente vai olhando para todos os bairros. Eu, por exemplo, olhei primeiro para o Itaim, é o meu bairro. Agora estou olhando para Inhumas. E vou olhar para todos os bairros, com carinho e dedicação. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui. Primeiramente a Deus. Eu gostaria de agradecer ao Poder Executivo, hoje, ao João Gabriel, e ao secretário de Obras, Caio, que a gente tem todo o município para percorrer, para olhar, cada vereador no seu bairro, que está mais atento, mas pela manutenção nas estradas dos bairros, bairro da Pocinha, Lavras, Fazenda Velha, na estrada principal do bairro das Posses, chegou ali nos Pereiras, mas vão fazer a manutenção do Pessegueiros também, e depois descer pela Furnas e chegar nos Campos, que é o bairro onde eu moro, e fazer ali Pé da Chata, descer a serra, também terminando de arrumar o ponto que a colega falou, que é lá onde tem os broquetes lá que estavam horrível, e arrumaram, muito obrigado. É um passo de cada vez, um pouco a cada dia, quanto ao ponto de ônibus na Pedra Chata, é uma indicação, eu ainda não li esse ano, é uma indicação que eu já tinha protocolado. Hoje de manhã eu estive na Pedra Chata e à tarde com o executivo. Tanto o ponto de ônibus também foi uma afirmação que será feita, e a lixeira lá, porque está em estado precário. Mas um dia de cada vez, fazendo pelos bairros, quando está chegando a equipe de obras, a gente vai correndo atrás para que consiga ser feita boa parte do que a gente está demandando ao Executivo.
Hoje também queria registrar aqui os meus parabéns ao deputado federal Odair Cunha, eleito como o novo ministro do Tribunal de Contas da União. Esse feito se deu ao compromisso do político e pessoa empenhada no seu papel como deputado federal, nosso líder mineiro, que agora nos representa no TCU. Mais uma vez, quero expressar aqui a minha gratidão ao Odair Cunha. E que nesse 1 ano e 5 meses de parceria com o nosso município, teve num total aí de emendas de mais de 7 milhões, em parceria também com o deputado Ulisses Gomes. Esse feito é histórico para o nosso município. Os deputados que mais investiram na nossa cidade, tanto com emendas como pactuações. Eu gostaria de desejar boa sorte nessa nova etapa da sua vida, que com certeza será de um trabalho impecável, nos representando no Tribunal de Contas. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, Odair Cunha, e boa sorte. Que Deus te abençoe nessa nova trajetória. Em relação ao polo esportivo, eu estava na prefeitura hoje à tarde, eu talvez já tenha saído uma matéria que o polo esportivo vai ser interditado, tá? Por alguns meses, para reforma. Colocação de tela e tudo que precisa ser feito lá. Já teve uma reforma na gestão passada, acho que quase 700 mil reais, mas não foi suficiente. Então, eu até assisti a gravação, eu não sei se já postaram ou não, mas que vai ser feitas as melhorias necessárias para os nossos jovens que usam lá, para os estudantes que fazem atividade física. Então, a gente também pede a compreensão, porque essas atividades vão estar voltadas no campo de areia, mas que é temporário, né? E que a gente precisa realmente solucionar o problema do polo esportivo. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. E sobre a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos.